Como vai, pessoal? Bom dia ou boa tarde, se vocês estiverem assistindo em algum desses horários, desses turnos. Aqui nós vamos tratar sobre a nossa matéria, claro, que é filosofia. E a gente vai ver, pessoal, com calma, com tranquilidade, sem muita pressa, o que a gente já viu. No primeiro capítulo, a gente tratou sobre a experiência filosófica. Aqui no livro de vocês, esse aqui está encapado, vocês não vão ver, não vão visualizar bem a capa, mas esse é o livro, o livro de vocês, o manual de filosofia que vocês receberam. Isso aqui é o primeiro capítulo, a experiência filosófica. A gente já viu, já tratamos suficientemente em sala de aula, suficientemente bem esse capítulo. Agora, o capítulo 2, que entra mais propriamente na parte histórica, esse primeiro capítulo é mais temático, esse segundo trata sobre a parte histórica. Capítulo 2, as origens da filosofia. Eu quero fazer um panorama do capítulo, tocando nos pontos, nos tópicos principais, para que a matéria fique mais, vamos dizer, gravada nas mentes de vocês. Eu sei que tem sido corrido, tem sido difícil para todo mundo enfrentar, lidar com essa situação, e então eu resolvi voltar, fazer um resumo antes da gente embarcar no capítulo 3, que trata sobre a condição humana. Então, vejam só, eu gostaria que vocês tivessem, ao assistirem esse vídeo, vocês tivessem o livro, que aí vocês podem acompanhar e, eventualmente, no grupo, vocês podem mandar suas dúvidas, caso tenha aparecido alguma. Então vejam só, nesse primeiro ano eu tenho me esforçado para apresentar a história da filosofia como um todo. Eu não estou, observe, eu não estou tratando, a minha abordagem não está sendo temática. Eu estou seguindo o programa da Secretaria da Educação, evidentemente, mas ao mesmo tempo eu estou tentando apresentar o assunto de maneira panorâmica, linear, historicamente falando, a cronologia da história da filosofia. Então, nesse capítulo, eu quero que nós nos detenhamos exatamente na abordagem, na forma como o capítulo apresenta o assunto. Então, aqui se trata sobre as origens da filosofia. Então, eu já tratei com vocês, e aqui eu estou voltando para reforçar, sobre o que houve, o que antecedeu o começo, o surgimento da filosofia. A filosofia, antes do seu começo propriamente, houve uns degraus que foram galgados. Primeiro foi o degrau da consciência mítica, depois o degrau da consciência trágica, até chegar à fase filosófica, ao logos, à consciência filosófica. Então, consciência mítica, consciência trágica, consciência filosófica. Houve uma construção. Então, se você observar aqui, o seu livro, o seu exemplar, na página 22, se trata sobre a consciência mítica. Então, na consciência mítica, como o próprio nome se diz, o que valia, a tônica era o mito. Como é que a autora desse manual define o mito? Esse é assunto do SSA. Ela diz o seguinte: o mito é a forma mais remota de crença por meio da qual os povos se relacionam com o sobrenatural. Então, essa é a definição de mito, que é uma remota forma de crença. E com essa forma de crença remota, os povos se relacionam com o sobrenatural. Então,
Sendo esse o caso, no mito, as pessoas acreditavam em narrativas fantásticas, narrativas que envolviam fantasia. Se vocês já tiveram o cuidado, a curiosidade de ler mitologia grega, você vai encontrar inúmeros personagens. É uma das mitologias mais ricas e interessantes que há. Então, você tem Hércules, você tem os deuses do Olimpo, você tem Atlas, você tem Aracne, você tem um monte de personagens. E você tem dois escritores principais, dois grandes poetas gregos que foram a base da cultura grega clássica, que foram Homero e Hesíodo. Esses dois grandes escritores, poetas, pode ter havido outros, mas os maiores, os que chegaram até nós foram esses. Eles escreveram livros que serviram de base para a cultura grega, que foram, no caso de Hesíodo, ele escreveu a Teogonia. A Teogonia, como o próprio nome diz, Theo é a palavra grega para Deus, e gonia vem do verbo grego gomel, nascer, gerar. A Teogonia trata da criação, da geração do mundo pelos deuses. Quer dizer, as narrativas gregas dando conta de como o mundo teria vindo a existir. E Homero, por sua vez, também contribuiu grandemente para isso. Ele tem duas obras muito importantes. Uma delas é Homero, e a outra a outra obra, me escapa agora o nome, eu vou lembrar daqui a pouco. Nessas obras, eles lançaram a base daquilo que seria, daquilo que viria a ser, daquilo que veio a ser a cultura grega e que levou ao florescimento da filosofia. Então, nesse período mítico, o que se tem em vista é a cosmogonia. Mais à frente, quando chegar o período dos pré-socráticos, a gente terá o período da cosmologia. Esses antigos, do período mitológico ou mítico, estavam preocupados em saber, em explicar a origem do mundo pelas narrativas fantásticas, ou seja, fantasiosas, ou que têm fantasias, ou que são atribuídas ao sobrenatural, por assim dizer. Então, quando se passa por esse período aqui, o período mítico, se chega ao período trágico. O período trágico, aqui o nosso livro não trata nesse capítulo sobre o período trágico. O que foi o período trágico? Foi o período que se seguiu ao período mítico, no qual prevaleceram os grandes dramaturgos, ou assim chamados tragediógrafos, como Ésquilo, Sófocles e tem outro, Eurípides. Esses três. Sófocles, por exemplo, escreveu Édipo Rei. E em Édipo Rei, ele trata sobre a saga, por assim dizer, de Édipo, filho de Laio. A esposa de Laio, que era um rei, ficou grávida. O oráculo falou para Laio que o seu filho o mataria e casaria com a sua própria mãe. Laio ficou aterrorizado e, para fugir ao destino, entregou Édipo, bebê, para alguém incumbido de levá-lo para longe da cabo da vida dele. Distante da terra, do reino de Laio, essa pessoa, movido talvez por compaixão, entregou, ao invés de matar, entregou o bebê para alguém que o criou. Já adulto, o oráculo vem a Édipo e diz para ele as mesmas palavras que diz para o pai. Como ele achava que o pai dele e a mãe dele eram aqueles que o tinham criado, ele pensou que o oráculo se referia a eles. E aí, para fugir ao destino,
ele vai embora, ele deixa aquela terra. Mais à frente, ele encontra um homem e tem uma discussão e o mata. E se casa com uma mulher, algum tempo depois, mulher que ele vem descobrir era a mãe dele. Então é uma verdadeira tragédia essa história. Quer dizer, é uma história que choca, que tem traços que não são comuns. Ninguém espera que essas coisas aconteçam. Mas por que? O que é que há de diferente em relação da tragédia em relação ao mito? É que na tragédia, Édipo, ao descobrir tudo o que tinha feito, o significado de toda aquela história, ao invés de fugir, ele preso, ele a enfrenta. Ele quer entender o que foi que houve. Ele começa a refletir sobre a questão do destino. Ele começa a pensar sobre responsabilidade, sobre reflexão. Quer dizer, ele se dá ao trabalho de tentar entender o que houve. No período mítico, simplesmente se aceitava. Havia uma resignação. Então, não é que no período trágico, o logos, a razão, a filosofia, a reflexão tenha se dado já de maneira mais acentuada. Não. Mas é um avanço ou um degrau acima do que se fazia no período mítico. Então, é depois desse período que alguns pensadores, a começar por um chamado Tales de Mileto, procura explicações racionais para o mundo. Ou seja, com o Tales de Mileto e com os outros chamados de pré-socráticos, porque eles existiram antes de Sócrates, que se vê uma preocupação cosmológica. Eles desenvolvem uma teoria racional de como o mundo surgiu. A preocupação de Tales de Mileto, que viveu por volta do século VI a.C., era de que matéria primordial o mundo havia sido criado. Por isso que ele pronuncia aquela sua famosa frase: tudo é água. Quando ele diz tudo é água, ele começa a filosofia. Porque observe aí a preocupação com ser. Quando ele usa esse verbo ser conjugado na terceira pessoa, ele está criando uma teoria sobre o que é, sobre o ser. Ele está definindo, ele diz tudo é água. Ele está inaugurando uma maneira de pensar que prevaleceu no Ocidente. Agora, veja só, não quer dizer que ele tenha sido o único a fazer isso. Depois dele surgiram vários outros pré-socráticos, como alguns aqui que aparecem no livro, que são divididos em pelo menos duas categorias. Havia na página 28 os monistas. Monos é a palavra grega para um. Os monistas identificavam apenas um elemento constitucional de todas as coisas. Ou seja, arquê. A palavra grega arquê significa princípio. Então estavam eles procurando o arquê. Então, dentre esses, Tales de Mileto, que eu já citei, Anaxímenes, isso na página 28. Anaxímenes, Heráclito, entre outros. Eu devo dizer também Pitágoras, Parmênides. Agora, além dos monistas, houve os pluralistas da palavra plural. Esses diziam que não existia um único elemento compondo todas as coisas da physis. A física que vocês estudam vem de uma palavra grega. A física vem de uma palavra grega que é physis. Physis significa natureza. Então esses pluralistas diziam que não existe um único princípio compondo todas as coisas da physis, mas múltiplos. Dos seus representantes foram Empédocles, Anaxágoras, Leucipo, Demócrito, entre outros. Então, observem
que o período trágico termina quando aparece Tales de Mileto, e esses filósofos que com Tales de Mileto tiveram uma nova preocupação agora com o cosmos, a cosmologia. Quer dizer, a razão é que eles procuravam na sua investigação, ou a investigação que eles faziam era movida racionalmente, quer dizer, era movida pelo logos. Quanto ao caso dos míticos, da consciência mítica, daqueles poetas, daqueles clássicos, eles acreditavam nessas histórias fantásticas. Então, isso é muito interessante porque, mesmo entre esses pré-socráticos, houve uma polarização entre dois, Parmênides e Heráclito. Os dois pensavam diametralmente opostos. Parmênides acreditava na permanência, na imutabilidade do ser, ao passo que Heráclito defendia a mudança. Lembra daquela frase que eu devo ter falado em sala de aula, dita por Heráclito: o homem não toma banho no mesmo rio duas vezes. Porque quando ele entra no rio, pela segunda vez, as águas que se movem não são as mesmas, nem ele é o mesmo, há movimento no tempo. Agora, sobre os pré-socráticos, ainda, mais à frente, Platão vai unir, ou vai dizer que Parmênides e Heráclito estavam cada um certos pela sua própria perspectiva, e que eles seriam cada um lado de uma moeda. Platão vai explicar, vai unir, vai mostrar que no final das contas eles são opostos, mas eles estavam vendo as coisas por perspectivas diferentes. Então vejam só, eu expliquei aqui para vocês o capítulo 2, as origens da filosofia. As últimas atividades que eu passei foram aqui baseadas nesse capítulo, na página 31. Estou voltando para a gente fazer essa revisão, para vocês fazerem a leitura com calma, sem pressa. Ninguém quer sobrecarregar vocês, mas, e principalmente aqui nesse caso, que vocês se apropriem dessas informações. Elas todas vão ser muito importantes, seja para os que vão fazer o Enem mais à frente, seja para o SSA. Esse é assunto dessa prova. E aí vocês vão lendo com cuidado, e na próxima semana a gente tem mais.